Aleluia. Aleluia. Deus ali conta com você para um importante negócio, que é o negócio dos últimos dias. E dentro da história da humanidade, Ele reservou você para isso. Ele sabia o tempo certo de você nascer, o momento certo, a família correta. Você não está aqui por acaso. E Ele conta com você para o anúncio dos últimos dias. Nunca se esqueça. Você é o sal. E o sal tem que gerar a sede dele. Os dons apontam para ele. A pregação aponta para ele. O serviço aponta para ele. Tudo é dele. Nada é nosso. Para nós, resta apenas uma coisa: a alegria do serviço. A alegria de poder sermos cooperadores. Porque Ele poderia ter dado essa tarefa aos anjos. Mas Ele confiou para nós. Pregamos de homem para homem. Deu para entender? Porque Deus nos escolheu para representarmos Ele aqui nessa terra, porque somos a imagem e a representação dEle. Então é de homem para homem que nós falamos. Com todo respeito, não só estou dizendo que nós somos a primícia da criação de Deus. E nós que somos a primícia da criação, pregamos para a primícia da criação que ainda não o conheceu. Pregamos de homem para homem. Ok? Espero que eu tenha sido claro. Pregamos a palavra, né? Mas é de homem para homem. Eu tenho que me acostumar a essa história de... Eu não gosto muito de microfone, não. Se eu pudesse, eu pregava sem microfone, né? Mas... Vamos lá. Dando continuidade, né? Coloca logo o livro para não esquecer. A gente está dando continuidade a esse livro aqui. Se você ainda não adquiriu, sugiro que você o obtenha. A vontade de Deus, a chave para o sucesso, de Rick Renner. Ele aborda aspectos da vida do apóstolo Paulo com relação ao ministério que são coisas extraordinariamente importantes para a sua vida. Ok? Amém? E hoje nós vamos ver algo interessante. Me chamou muita atenção, na realidade, esse tema. E o tema da ministração é o Deus desconhecido. O tema da ministração é esse. O Deus desconhecido. Beleza? Para começar, né, para a gente fazer uma retrospectiva, né, desenvolver uma linha de raciocínio, não, pastor André? A gente começou dizendo, né, que o apóstolo Paulo, aquela conversão dele extraordinária, né, aquela resenha que foi uma das histórias mais engraçadas de toda a Bíblia, né, aquela conversão do apóstolo Paulo lá com Ananias. Cara, toda vez que eu falo a respeito da conversão do apóstolo Paulo, eu me empolgo, velho. É muita resenha, bicho. O cara chega lá e diz, vai na rua, chama a direita, tal e pá. Eu? Tu tá ligado que é o cara que tá matando todo mundo? E disse, eu tô ligado. Mas não vamos abordar esse assunto, né? Porque essa piada a gente já fez. Coloca, por favor, Atos capítulo 9, versículo 15, na versão NTLH. No finalzinho do texto, né? Isso é Deus conversando com Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome
o Deus desconhecido. Anuncie o meu nome aos não-judeus, vírgula, aos reis e ao povo de Israel. Se você não percebeu, eu entendo que é como se isso fosse uma regra, uma escalação. Deus, sabendo de absolutamente todas as coisas, sabia porque tinha escolhido o apóstolo Paulo para esse trabalho, porque, irmãos, se você não sabia, eu vou trazer uma grande revelação. Cuidar de vidas é trabalhoso. Ninguém disse amém, né? Mas tudo bem. Porque você não quer se comprometer. Mas está lá, né? Cuidar de vida é muito trabalhoso. E o texto diz: vá, eu escolhi este homem. Por isso que eu disse, né? Nós pregamos de homem para homem, da mesma categoria, ok? Eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Se você parar para pensar, irmãos, e você acompanhar, né, a vida do apóstolo Paulo e fazer uma triagem da sua rotina, Paulo, ele era, a gente já viu isso aqui, né? Paulo, ele era judeu. E ele não era apenas hebreu, mas a Bíblia diz que ele era hebreu de hebreus. Ele era um cara completamente treinado, educado, preparado, organizado, para alguns dizem, né? Algumas pessoas dizem, a gente não pode, a Bíblia não relata isso, mas é como se ele fosse se tornar o próximo sumo sacerdote daquela época. Está dando para você entender? Ele vinha de uma linhagem extraordinariamente organizada, um treinamento muito grande, profundo conhecedor das Escrituras, temente a Deus ao ponto, irmãos, de matar pessoas para defender a causa. E de morrer também, porque ele se colocava à disposição para trabalhar de uma forma incessante, na verdade que ele tinha sido criado e estabelecido até agora. Tem uma máxima que diz algo interessante, uma mentira falada muitas vezes, uma mentira falada muitas vezes, ela é falada tantas vezes que você começa a processar aquilo como verdade. Pela incessante pregação, porque você ouve, e porque você lembra, e porque você ouve, e porque você lembra, e quando você vai tentar esquecer, alguém fala de novo, e a prática da escuta gera verdades, sofismas, coisas que parecem como verdade. Foi mais ou menos isso que aconteceu no apóstolo Paulo. E o mais interessante é que se você pegar os costumes judaicos, ele não estava fazendo nada errado, porque ele estava defendendo a causa dele. E engraçado, irmãos, é que, como eu falei da outra vez, as histórias das pessoas, elas importam, sabe por quê, irmãos? Porque elas hoje carregam coisas da vida inteira. Paulo, no momento da conversão, carregava as bagagens de uma vida inteira de dedicação ao judaísmo. Aí eu lhe pergunto, como é que alguém que passou a vida inteira, e eu estou falando a vida inteira, desde pequeno, e num dado momento, criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais respeitados de toda a história judaica daquela época. E ele era discípulo dele. Então o apóstolo Paulo chega nesse contexto, com uma bagagem extraordinariamente judaica, hebraica. Está dando para você entender? Amém. A pergunta é, irmãos, quando a Bíblia, Jesus se aparece para ele, né? Aparece para ele e aí em dados momentos, Jesus vai falando a respeito do Evangelho para ele, em outros momentos, isso não vem ao caso agora, mas é absolutamente normal
Quantos aqui são pais ou mães? Mas eu tenho certeza que agora todo mundo vai levantar a mão. Quantos aqui são filhos de alguém? Netos de alguém? Tem alguns que não são netos de ninguém, né? Você é neto de alguém, você é filho de alguém, você é sobrinho de alguém. E o apóstolo Paulo, ele quando recebe essa verdade do Evangelho de Cristo, ele num dado momento, ele diz assim, peraí, mas eu tenho que pregar primeiro para os domésticos. Eu tenho que pregar para os domésticos na fé, eu tenho que pregar para aquelas pessoas que são meus parentes, porque eu não estou afim que eles vá para o inferno. Amém? Eu vou pregar para eles. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os planos que vocês pensam. A Bíblia diz que a forma como Ele organiza as coisas é de uma forma correta para dar para você um caminho que no final vai produzir sucesso. Coloca o texto, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Vamos ver o primeiro erro do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 15. O texto diz, na versão NTLH: disse Deus a Ananias, escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não judeus, gentio. Depois ele vai anunciar aos reis. E depois ele vai anunciar ao povo. Mas ele não fez isso. Ele caiu no engano do eu acho. Eu acho que eu tenho que começar primeiro por Jerusalém, depois em toda a Judéia, e depois até os confins da terra. Só que Paulinho esqueceu de uma coisa: esse comissionamento não foi dado para ele. Esse comissionamento foi dado para aquela galerinha que estava lá, quando Jesus subiu, aproximadamente 150. Jesus chamou e disse, vocês, principalmente os 12, vocês começam por aqui, fica aqui até ser revestido do alto. E eles fizeram o que Jesus disse, em partes. Isso é tema para outra pregação. Aí Paulo, sabendo da história, disse, não, mas vamos começar, porque eu não estou afim que meu tio vá para o inferno. Seus pensamentos, se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, mesmo que pareça uma verdade, mesmo que seja a verdade contida na palavra, mas tem o modo de fazer, e eu vou dar uma dica para você, de graça. Não está nem ali anotado, porque não estava no script, mas eu vou dar de graça. Você pode pagar uma xícara de café com broa depois, como oferta, mas não é de graça, isso não é pagamento. Ei, boy, eu garanto a você, se ele tivesse seguido essa regra aí, não teria acontecido de uma forma potencializada o versículo 16. Bota o 16. Eu mesmo vou mostrar a esse cidadão tudo que ele terá que sofrer por minha causa. Porque Deus já estava vendo que esse cidadão ia fazer errado. Ele vai sofrer coisas que não tem necessidade, só para entender que é melhor fazer o que eu disse primeiro.
Porque, irmãos, problemas por problemas você vai ter. Paulo ia encontrar um monte de problemas na jornada. Só que a gente já viu algumas coisas que ele sofreu porque ele foi primeiro para o judeu. Judeu era a última coisa que ele precisava se preocupar. Por quê? Porque já tinham no mínimo 12 pregando. Aí você acha que você é peça fundamental para o serviço da igreja, que sem você as coisas não funcionam. Aí a atitude dele é como se ele dissesse: beleza, tu separou 12, mas eu acho que eu posso contribuir. Aí Deus disse: então vá. Vou mostrar para ele o quanto importa sofrer de uma forma desnecessária. Ele vai arrumar problemas, vai apanhar e a minha graça não vai estar no meio. Essa pisa vai doer mais. Vai sofrer perseguições e sair fugido na calada da noite como um bandido. Simplesmente porque eu disse a ele: não vá para os judeus agora. Você até vai, mas isso sou eu que estou dizendo, tá? Quando eu direcionar você para escrever a carta aos Hebreus. E eu não estou dizendo que foi o apóstolo Paulo que escreveu. De forma nenhuma. Mas e se foi? Cumpriu o seu propósito. E eu garanto a você que todo judeu que lê essa carta de Hebreus é como se o próprio Deus estivesse falando com ele. Para um público específico. Está dando para você entender? Até aí? Beleza? Meu tempo está acabando. A gente vai para onde agora? Paulo desobedeceu, né? Se deu mal, velho. Atos capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis, Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Peraí. Volta. Tinha o quê, irmãos? O que é que tem em sinagoga? Que danado ele estava fazendo lá no meio de judeus? Versículo 2. Conforme o seu costume. Caramba, costume. Paulo foi lá nos 3 sábados seguintes, falou as escrituras sagradas às pessoas que estavam ali. Mas quem é que estava na sinagoga? Mas é a pregação do evangelho. Eu posso ir? Pode. E vá. É um comissionamento. Ele mandou você ir. Isso não vem ao caso, mas vê. Sinagoga. Aí, versículo 3. Paulo explicava e provava que o Messias precisava sofrer e depois morrer e tinha ressuscitado. E ele dizia: a este Jesus a quem anunciando, você é o Messias. Mas, meu irmão, você está pregando para judeus, mas não é você que tem que pregar para judeus agora. Resultado disso, se você ler, saiu fugido. Aí ele foi para uma cidade chamada Bereia. Fugiu daí, porque a galera começou a perseguir ele. Os judeus tinham ele, irmãos, como traidor. Porque ele era uma das maiores representações do judaísmo da época. Todas as criancinhas, irmãos, que começavam a sair, que estavam no DI lá da sinagoga,
Eles aprendiam a bater nos crentes igual Paulo batia. Está dando para você entender? Não existia nenhum cidadão judeu que não conhecesse o apóstolo Paulo. Uma das maiores referências daquele mundo se converte ao cristianismo. Indiretamente falando, esse cara é um traidor. Por isso que a galera perseguia ele. Por isso que a galera batia nele. Deus sabia disso e disse a ele: não vá agora. Faça só o que eu lhe digo. E ele não fez o que disse. Versículo 12, acho que é, 11. Aí mesmo do 17. Isso foi quando ele chegou em Tessalônica. Não. Tem uma que ele vai para Bereia. É o versículo 10, né? 10. Aí enviaram ele e Silas para Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. De novo? E o engraçado é que se você... A gente não tem tempo de ver, mas se for ver Atenas, ele vai para a sinagoga de novo. 3 vezes. Já pode pedir música no Fantástico. Aí ele saiu da cidade lá, fugido. Aí ele foi para essa cidade de Bereia. Quando chegaram, eles foram para a sinagoga. Versículo 11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que a de Tessalônica, né? Lá queriam matar ele, aqui não, né? Ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras para saber o que Paulo dizia era a mesma verdade. Beleza? Até aí tudo bem. A galera de Bereia acolheu bem o Evangelho. Porém, versículo 12. Assim muitos judeus naquela... Judeus de novo? Creram, mas creram, ó. Ó, tá vendo que a obra funciona? Ó, tá vendo? Creio, claro. Você pregou o Evangelho, como é que não vai funcionar? Também os não-judeus, tanto mulheres da sociedade como também muitos irmãos. Versículo 13. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também os de Bereia, foram lá, começaram a agitar e a açoitar o povo contra eles. Aí ele foge, tiram ele de lá. Silas, junto com o outro, tira ele de lá, leva para uma cidade chamada Atenas. Aí em Atenas, faltam 4 minutos para dizer isso. A Patrícia está aqui, ela está reclamando comigo já. Tá não, hoje não. Aí em Atenas, versículo 16, se eu não me engano. Coloca o 15, por favor. Os irmãos que protegiam Paulo levaram ele até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia. Levando o recado de Paulo, eles também pediam que Silas e Timóteo fossem encontrá-los em Atenas o mais depressa possível. Versículo 16. O texto está dizendo que Paulo fugiu. Levaram ele fugido para Atenas. E os irmãos que levaram ele para Atenas, quando Paulo chega em Atenas, Paulo se depara com uma cena estarrecedora para ele. Uma das maiores, se não a maior cidade pagã que o planeta Terra já viu. Um dos filósofos gregos solta uma sátira dizendo que era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um ser humano em Atenas. Eram 12 deuses principais. Você que gosta de pesquisar, né? Eram aproximadamente 12 deuses, eram 12 deuses principais. E esses números não existem porque cada um diz uma coisa. Mas no mínimo
30.000 entidades. Então, eram aproximadamente 30.012 estátuas na cidade. São dados históricos e arqueológicos da coisa. Tinha um lugar, irmão, que era chamado cemitério. A galera enterrava ali, né? Botava, não bastava fazer as homenagens, aí disseram, não, aí esse cara está enterrado aqui. Aí quando enterravam um filósofo lá, levantavam uma estátua em homenagem a ele. E Paulo chega em Atenas. Na cabecinha do cara, disse, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí os dois caras que iam levar ele, olhou também o negócio e disse, ó, a parada é a seguinte, a missão foi só trazer tu aqui, você fica aí, que a gente está voltando para lá, porque senão vão matar os outros lá, então assim, fica de boa. Quando ele chegou lá, ele olhou e disse, ei, chama Saulo e Timóteo. Eu não posso ficar aqui sozinho, cara. O que é que eu vou fazer numa cidade dessa? Altamente complexa de deuses, altamente pagã, uma das cidades mais prostitutas de toda a história, de tudo. Mas o mais forte era o paganismo. Vários e vários deuses e aquela resenha toda. E Paulo ficou desesperado e disse, eu não posso ficar só. Chama lá. Foi a primeira vez que o apóstolo Paulo ficou sozinho em uma viagem missionária. Porque tem hora, na sua caminhada, no processo de aperfeiçoamento, que você precisa ficar só. Só você e ele. Até Jesus se recolhia, deixava os 12, deixava os 3 e saía para ficar a sós com ele. Deus sabia disso e disse, ó, Paulinho, está na hora de você subir de nível. Vou mostrar a você que é melhor você me obedecer. Vou levar você para uma cidade que agora não tem para onde você correr. Não tem ninguém de seus amigos para lhe apoiar no seu erro. Agora você vai entender. Você primeiro vai pregar para os que não são judeus. Leva ele para a cidade mais não judaica possível da época. A cidade de Atenas, né, já dominada pelo Império Romano, era absolutamente repleta de deuses. E o apóstolo Paulo, versículo 17, diz, ele ia para a sinagoga, de novo, e ali falava com judeus, de novo, e com não-judeus convertidos ao judaísmo, e todos os dias, na praça. Essa expressão praça, você vai ver no livro, é uma expressão chamada agora, ou ágora. É como se fosse um mercado público. E era muito grande. E tinha estátuas lá também, porque todo canto tinha estátua. E as pessoas iam fazer compra e faziam já as oferendas. E depois iam para uma área que era banheiro público. E aí rolava um monte de orgia. Isso era normal para eles. Então o apóstolo Paulo, todos os dias, ele ia, meu irmão, para um lugar chamado praça. Para um dos lugares onde todo mundo se reunia. Meu irmão, que coragem desse cara, velho. Só ele para pregar, só ele para falar algo extraordinariamente. Ele diz que todos os dias ele estava na praça pública, no mercado público. E ele falava com as pessoas ali. E a Bíblia diz que no outro dia ele ia também. E a Bíblia diz que no outro dia ele ia também. E no outro dia ele ia também. E no outro dia ele ia também. E no outro, não diz quantos dias são, mas são todos os dias. Todos os dias que eles estavam ali. Se isso for uma semana ou 10 dias, não importa. Ele começou a entender. Versículo... lembra daquilo que eu falei, que se você falar uma coisa várias vezes, mesmo que sendo mentira, se torna verdade? Para eles, aquilo que Paulo falava era loucura, mentira, engano. Mas ele foi falando todas as vezes,
todas as vezes, todos os dias, sem desistir, todos os dias, sem desistir, todos os dias, sem desistir. Mas só que agora começa a aparecer algo diferente. Por quê? Porque Deus estava no negócio. E ele pregando todos os dias no meio de uma cidade altamente pagã. Só tinha ele falando essa resenha louca chamada Evangelho. Versículo 18. Alguns professores epicureus e outros estoicos, são duas classes que depois você pesquisa o que é, discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está dizendo? Coloca na versão árabe, por gentileza. O que é que esse tagarela está dizendo? Coloca aquela primeira explicação da palavra tagarela, por gentileza. Tagarela vem da palavra grega chamada, por favor, não se espantem, espermologos. Próximo slide. Que é um composto da palavra esperma. Esperma mesmo. Só que essa palavra grega é a mesma usada para semente. E a palavra logos é a palavra grega chamada para palavra. O cara falou aparentemente uma mentira para eles tantas vezes, todos os dias, sem desistir. Chamaram de ignorante, de louco. Até que um dia disseram: peraí, irmãos, esse cara é um tagarela, porque ele está semeando palavras todos os dias de uma mentira que até parece verdade por tanta insistência. É como se o texto quisesse dizer... O próximo slide. Quando você junta as duas palavras, é como se fosse uma pessoa que que semeia palavras e pensamentos ou ideias na multidão. E ele semeava... O próximo slide qual é? Eu acho que eu não coloquei um, né? Esse é o Areópago. Então ele semeava palavras todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E no versículo posterior ele diz... Volta lá para o texto. Então, tomaram consigo e levaram ele para o Areópago, dizendo: poderemos saber o que nova doutrina é essa que você ensina? Areópago, irmãos, e a gente vai botar a imagem daqui a pouco, rapidinho para você entender. Areópago era o local, como se fosse o local de concentração, né? Como se fosse uma igreja, mas não é igreja, como se fosse um auditório, onde todos os doutores, filósofos, os maiores, os que estavam em destaque, eles iam para lá para discutir as novas doutrinas, para saber se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira, com a concepção dos que estavam ali. Só que o mais legal é o seguinte: lá existia também alguém como se fosse os juízes da época. E dependendo do que fosse ensinado, se fosse algo muito divergente do que for ensinado, para não contaminar o pensamento da galera, o que é que os juízes decidiam? Mata. Simples assim. O bagulho agora subiu de nível. Eu pregava numa praça pública. Na outra cidade deu tempo de sair correndo. Só que agora, no centro da vontade de Deus, o negócio sobe de nível. A velha frase: com grandes poderes. Meu irmão, você pode até ter um chamado, seja ele qual for, mas se você não se preparar para exercer eles, vai aparecer situações que você vai querer largar. Seja ela qual for.
Jesus operou um dos maiores ministérios de toda a história da humanidade. Se preparou 30 anos. E suportou durante 3 anos e meio uma classe de pessoas que eu mesmo tinha mandado matar todos eles para poder fazer uma nova seleção. E Paulo, convicto, agora, preparado porque ele se preparou, disse: agora é a hora. Eu preguei tantas vezes no meio do povo, mas agora eu vou ser levado para os reis, sacerdotes, os que têm posição de autoridade. E tem um texto que diz: quando você for colocado lá, Jesus dizendo: se aperrei não, as palavras que eu vou dar são as palavras corretas, porque a palavra são as sementes. Você vai semear e ela vai produzir um resultado extraordinário. E aí levam Paulo para o Areópago, aquele lugar extraordinário da cultura grega, que é o mesmo lugar também chamado como Colina de Marte. Ele ficava na Colina de Marte, e aí ele foi levado para aquele lugar. Coloca a imagem só para você ter uma ideia do que era essa resenha. Não tem como calcular quantas pessoas estavam lá naquele momento. Colocaram Paulo ali, no meio do palco. Isso aí, irmãos, não tem como a gente medir o tamanho, porque isso é só uma figura, só para você ter uma ideia. Ele estava repleto. Quantas pessoas cabem ali? O senhor que é bom de matemática. Cabem 5.000? Pronto, 5.000 pessoas. Tinham aproximadamente 5.000 pessoas, filósofos, pensadores, pessoas altamente preparadas e inteligentíssimas, inclusive juízes, prontos para julgar e mandar matar esse tagarela, porque ele estava disseminando algo errado no meio do povo. E aí botaram ele lá no meio de 5.000 pessoas, e agora é a hora dele sair de trás das cortinas e entrar de fato no ministério dele, que era para pregar para os não-judeus, porque aqui não era sinagoga. Aqui eram 5.000 pessoas completamente preparadas para dizer: você está errado, e o argumento é esse. Então você tem que ter um argumento muito sólido e válido. Você tem que ser muito bom para convencer a maioria de 5.000 pessoas, para você não morrer. E agora, se você errar, não tem fuga. Você está sozinho. Você morre. E ele começa o discurso dele. Eu esqueci qual é o texto, eu não sei mais nem onde é que eu estou. A gente estava no 13, né, no 14, sei lá. Vê o 14. Estou terminando já. 19. Tomando consigo, levaram para o Areópago, dizendo: vocês podem agora me ensinar que doutrina é essa? 19. Posto que nos trazes ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que é a respeito disso. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão em dizer as coisas das últimas novidades. Todos na cidade estavam falando o que Paulo falava. A semente caiu em boa terra. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele poderia ter dito: perceba que vocês têm muitas estátuas aqui. Aconselho que vocês quebrem todas elas. Porque vocês vão para o inferno, adorando vários deuses. Uma regra básica. De novo, eu vou vender ela de graça.
Mas se você quiser pagar um café, quando você estiver numa terra estranha, no meio de uma religião estranha, e sua vida depender disso, só um conselho que eu vou lhe dar, né? Eu não vou nem dizer evangelista, né? Os pregadores aqui, todo mundo, né? Porque todo mundo aqui é pregador. E você pode muito bem ir na casa de um católico, então não vai falar mal demais dele. Ninguém disse amém, né? Amém. Fale não. Tem uma pregação massa sobre Maria, cara. Maria? Oxe, Maria é desenrolada demais, pô. A graça de Deus. Mas isso é uma palavra dita de uma forma errada. Ia colocar por terra. Todos os dias que ele estava pregando. O momento da vida dele era esse. O momento era esse. Tudo o que ele fez foi para chegar até aqui. Foi a mesma coisa que Jesus, cara. Passou 30 anos, depois 3 anos e meio, aí na hora de chegar lá para prender a cruz, ele diz, no Getsemane, se possível for. Lá não vai entender? A mesma coisa. Se o apóstolo Paulo tivesse dito as coisas erradas, ainda bem que Jesus completou, né? Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E aí você está aqui hoje. Aí o apóstolo Paulo, sabendo dessa resenha todinha, disse, eu não vou bater não. Porque na realidade, a estatuazinha lá dele, pouco importa. É só um pedaço de pau mesmo. E aqui eu não estou ridicularizando não, tá? Aí o Espírito Santo disse, Paulinho, faz dessa forma aqui, ó. Vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Vocês são o ponto máximo de toda a adoração, até porque tem mais de 30 mil imagens aqui. Até no banheiro tem imagem. Nada que vocês fazem não olham para a imagem. Versículo subsequente, depois do berçário. Acentuadamente religiosos, porque passando eu e observando objetos do vosso culto, passando eu e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. O cara passava num caminho, irmãos, alguns dizem que tinha um caminho lá onde ficavam alguns dos principais das estátuas deles. O caminho tinha 8 quilômetros. 8 quilômetros. É como o cara ir da Ponte do Janga até o Armazém Coral e voltar. Com estátua do lado e de outro, só dos maiores e os mais respeitados. E ele passando no meio dos 8 quilômetros de uma porrada de ídolos, ele olhou e viu uma estátua com o nome ao Deus desconhecido. Eu não sei se ele sabia da história, porque era uma história pagã, mas como ele passou muito tempo, ele muito esperto, possivelmente procurou saber a história do lugar onde ele estava pisando. Pesquise o lugar para onde você vai. Saiba, é como eu disse, a história das pessoas importa. Ele pesquisando, conversando lá, tomando café, comendo broa com coca. Broa com café, né? No mercado lá, né? Comendo broa, tomando café. Disse, rapaz, que história é essa do Deus desconhecido? Aí um dos caras lá, né? Disse, a história é a seguinte. Há 600 anos atrás, e essa história é fato, é real. Há 600 anos atrás, teve uma praga na Grécia. E essa praga dizimou uma quantidade de gente extraordinária, matou muita gente. Todo mundo estava ficando aperreado, porque nenhum dos deuses parou ela. Nós oferecemos oferendas a todos os deuses. Não havia mais ninguém não havia mais nenhum Deus para se prestar culto e dizer para ele, para com a praga.
foi quando alguém, no meio dos filósofos, disse: pessoal, lá na ilha de Creta, tem um profeta lá, tem um filósofo. O nome desse cara é Epicureu, Epaminondas, uma coisa assim, não é? Está ali. Está aqui o nome. Epicureu não. Epimênides. Tem um camarada chamado Epimênides, lá na ilha de Creta. E o que é revoltante, boy, é que ele só adora um Deus. Só um Deus. E como é o nome desse Deus? A gente não sabe, não. A gente só sabe que ele é monoteísta. E esse cidadão é grego, monoteísta. Isso é um blasfemo. Foi quando a galera disse: mas só tem ele agora para a gente ir. Fizeram uma comitiva, chamaram um chefe de exército chamado Nicias, botaram no barco e disseram: vai até Creta, traz esse cara para cá. Quando ele chegou lá, que contou a história, esse cara aí, na hora ele disse: eu vou, porque eu tenho que ir. Na hora, então ele já sabia o que tinha que ser feito. Então chegam e levam ele para lá. A hora, né? Eu já estou terminando. Chegam, levam ele para lá. Quando ele chega aqui, analisa a situação, a galera pergunta: e aí, vai fazer o quê? Ele disse: eu? Nada. Vocês vão fazer o seguinte: eu vou descansar da viagem porque ela foi longa. O cara ainda era debochado. Como Eliseu, né? Elias lá. Então tá surdo é o Deus de vocês. Eu vou descansar que a viagem está longa. Agora faz o seguinte: pega aí um rebanho com ovelhas. Deixa elas sem comer e sem beber. Durante todo o dia, inclusive à noite. Amanhã de manhã, nós iremos soltar elas no pasto da colina de Marte, perto do Areópago. A gente vai soltar. Vamos clamar a esse Deus. E se ele se agradar, ele vai fazer com que as ovelhas que não comerem e se sentar para repousar, é ali que a gente vai matar aquelas ovelhas como sacrifício e estabelecer um altar. Todo mundo achou desse cara psicopata, né? A gente está aqui querendo resolver um problema da praga, o cara dizendo um negócio que não vai dar certo. Como é que pode botar uma ovelha faminta dentro de um pasto? Ele vai comer, não vai repousar não, porque nem hora para descansar é. Fizeram como tinha dito. E o impressionante, algumas das ovelhas, não todas, comeu e outras deitaram. Pegaram aquelas ovelhas, no lugar que elas deitaram, cada uma no lugar que deitou, foi colocada uma pedra. Coloca a imagem da pedra, por gentileza. E a pedra, com uma verdade, foi escrita. Essas eram as pedras. E ali não dá para a gente ler, mas tinha as escrituras. Aqui, um Deus desconhecido salvou uma cidade. Pedras escritas com uma verdade. Coloca aquele outro texto. O texto grande que eu pedi para você digitar. Só para você entender. Isso é um registro que tem. O Deus do referido profeta fez uma escolha, deixando os espectadores atônitos, perplexos e boquiabertos. Quando os altares foram edificados, um ancião perguntou qual seria o nome da divindade que ficaria gravado nele. Epimênides explicou que não conhecia o nome do Deus a quem servia. Eu conheço, porém, a sua pessoa e a sua obra. Aleluia. Meu irmão, vê que coisa louca. Completamente louca. É como se Jesus, o Deus, né, porque Jesus não tinha vindo ainda, foi 600 anos antes dele,
mas como se fosse uma personificação, não importa, alguém apareceu para ele. Eu conheço a sua pessoa e ele não me disse o seu nome. Por que que ele não poderia dizer o nome? Porque esse cara não era hebreu, não tinha aliança, ele não podia exercer. Mas Deus sabia da história. 600 anos antes, ele preparou uma situação para usar 600 anos depois e salvar a vida do apóstolo Paulo. E Paulo disse: eu percebo que vocês têm uma estátua dizendo ao Deus desconhecido. O que eu vou dizer agora a vocês não é novo. Eu apenas vou trazer a revelação daquilo que vocês conhecem há 600 anos. Há 600 anos, uma praga aconteceu, muitos morreram, nenhum dos deuses fizeram nada, mas apareceu um Deus, no momento sem nome, porque ele não poderia expressar o nome, porque vocês nem saberiam que nome era, porque se Deus tivesse dito, eu sou Rafá, Jiré, eles não iam saber, porque eles não tinham base. Mas Deus pega as coisas loucas para organizar o tempo, e Paulo, revestido de autoridade, eu prego essas coisas, porque o mesmo Deus que salvou uma cidade, hoje ele se encarnou na pessoa de Cristo para salvar o mundo. E como ele agiu antes do tempo, ele age agora, ele é atemporal. E eu prego dizendo, esse nome é Jesus de Nazaré. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Um Deus desconhecido até então, e ele toma a autoridade dizendo, é esse nome que eu prego, não é novo para vocês, vocês já conhecem, vocês nem podem me matar, porque eu estou falando a verdade que vocês mesmos defendem, eu estou trazendo a luz do esclarecimento, a resposta para aquilo que vocês tanto dizem. Quem foi esse? Resultado, agradou alguns e desagradou um monte. Mas pelo menos ele não apanhou. E ele falou a verdade, no tempo certo, da forma correta. Use bem cada oportunidade. Possa ser que seja a última da sua vida. Não que você vai morrer, pelo amor de Deus. Mas possa ser a única oportunidade que você tenha para falar para uma pessoa. Pode ser a última dela. Não maltrata ninguém. Nós temos um trabalho extraordinário chamado Conexões. Está tomando uma proporção gigantesca. Iremos para lugares que você precisa respeitar as pessoas, no nível delas. Falar a verdade, da forma correta, organizado pelo padrão de comportamento. Porque é melhor fazer a coisa organizada, dentro de uma estrutura, para você evitar de pular etapas. Porque tem coisas que você vai sofrer na sua vida, mas tem umas que você sofre, simplesmente porque você não faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Uma das frases que eu acho mais interessante em toda a Bíblia é quando Deus chega para, toda vez eu confundo, Caim, né, que matou Abel, e diz assim, por um acaso, se você tivesse procedido bem, seu sacrifício também não seria aceito? Para que você querer matar o sonho das outras pessoas? Querer ocupar a função delas?
querer o cargo delas. Você não precisa não, bebezão. Faz só o que tem que ser feito. Que o seu também vai ser aceito. Porque nós não estamos numa concorrência, irmãos. Nós somos do mesmo corpo. Baseado nessas verdades, vamos tomar dízimos e ofertas. Só para saber se estavam acordados. Vamos tomar a Santa Ceia. E se você está aqui hoje nessa manhã, e você ainda não conhece esse Deus desconhecido, o nome dele é Jesus, e ele morreu por você. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e está aqui em nosso meio, ou se você estava afastado dos caminhos dele, e você quer renovar a sua aliança, faz o sinal com a sua mão, para a gente se alegrar junto com você e tomar a Santa Ceia junto. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos de casa? Amém. Baseado nisso, vamos tomar a Santa Ceia. E como eu bem falei, essa Santa Ceia é o sinal da representação de que Ele veio e fez algo para nós. Mas é sinal também de que Ele voltará, porque ainda nós fazemos isso. Sem disputar com ninguém, nós somos parte de um mesmo corpo. Nós estamos crescendo e, como eu falei, nós estamos crescendo. E, irmãos, essa igreja não é um chavão. Essa igreja tomará proporções inimagináveis. Nós nem pensamos o que Deus vai fazer através de nossas vidas. Tem espaço para todos nós trabalharmos. Ou você quer dizer a mim que a gente só precisa de um grupo de louvor? Vai ser tão grande, irmãos. Precisaremos de outros. Tem tanto serviço para ser feito, tanta vida para ser ganha, tanta conexão para ser aberta, tanto diácono para ser estabelecido, tanto departamento infantil, tantos professores para serem levantados. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. Faz só o que você precisa fazer, da forma que precisa ser feita, respeitando a outra pessoa, sabendo e tendo a consciência que tudo que você fizer tem que render graças e glórias para Ele. Você é o sal da terra. Se a sua vida não gerar a sede dele, cara, tem alguma coisa que precisa ser organizada em você. E isso não sou eu que vou dizer o que é que você precisa mudar, porque você também se conhece. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então se corrija no que precisa ser corrigido. Que nós possamos, irmãos, não apenas em momentos como esse, mas dia após dia, porque na realidade a gente nem tempo tem para perder com o erro. A única coisa, cara, que o erro nos faz é roubar o nosso tempo. Porque depois você vai se arrepender e você vai voltar para o centro da vontade de Deus. E quanto tempo você perdeu podendo ter feito alguma coisa? Respeita as pessoas no nível que elas estão, acreditando que ela pode subir de nível, que você vai ensinar, mas tenha paciência com as pessoas, porque um dia alguém teve paciência com você. Não despreze as pessoas, não despreze os pequeninos, porque deles será levantado um grande povo. Pessoas que hoje você não dá nada por ela, amanhã podem ser grandes evangelistas, amanhã pode ser seu líder, passar você, como se nós não estamos concorrendo, mas ele pode amadurecer ao ponto de estabelecer o que Deus preparou para ele e está numa posição na sua cabeça maior do que a sua, mas não existe maior no reino dos céus. Chegaram para Jesus e disseram: qual é o maior no reino dos céus? Maior, menor, acima e abaixo, são coisas da sua cabeça. Todos são iguais, porque na realidade o cabeça é Jesus. Todo o resto, irmão, está na mesma categoria: corpo. Uns servem, outros são servidos, uns têm habilidades e outros recebem dessa habilidade, mas tudo vem dele, volta para ele, tudo é dele, nada é nosso. Organiza o teu coração, irmãos, porque a gente tem tanta coisa para fazer e a gente fica se perdendo
Tanto talento desperdiçado, porque saiu de uma igreja, porque falaram mal dela. Tem uma sátira, né? Eu vi esse dia me chamou a atenção, né? Por isso que eu continuei vendo. O telefone do cara tocou na igreja, então todo mundo reclamou com ele. A mulher, o diácono, o pastor, tirou onda, todo mundo reclamou. Resultado, o cara nunca mais voltou lá. O cara foi para um bar afogar as mágoas. Quando chegou lá, tão triste, derrubou um copo. O garçom prontamente chegou e disse: "Aperrei não, que isso acontece. Toma aqui outro copo." O gerente do bar chegou e disse: "Você deve estar passando por algum problema. Toma aqui uma cerveja de brinde." Quando ele foi pagar a conta, o cara do caixa disse: "Olha, eu vou lhe dar um desconto, porque você não está num bom dia." Resultado? Nunca mais ele saiu do bar. Somente porque souberam lidar com a fragilidade dele e não apontaram o erro dele. Vocês me amam ainda? Me perdoem pelo horário, pastor. Vamos tomar a Santa Ceia. Ele tomou o pão e disse: "Isso é o meu corpo. Foi rasgado por vocês. Façam isso em memória de mim." Depois de comer, ele pegou o cálice. Cara, como eu gosto dessa resenha do cálice. Tanta verdade demonstrada em tão ato pequeno. Com o tamanho de grandeza do amor do magnífico Deus, resumida em alguns ml e um suco de uva. Foi por você, irmãos. Mas o mais legal de tudo, e um dia realmente você vai aceitar de fato, foi pela outra pessoa também. Não julga as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não fala mal das pessoas. Para de falar das pessoas. Você pode estar matando um sonho. Porque um dia Deus sonhou com aquele momento de ter aquela criatura de volta para Ele. E Ele saiu da igreja por sua causa. E você matou o sonho do Criador. E só para não perder o costume, o que me deixa tranquilo, bebezão, é que um dia você vai prestar conta. Está escrito que você vai prestar conta das palavras frívolas da sua boca. Você vai perder não, você não vai perder a salvação não. Mas tu vai levar uma dura, velho, do chefe. Na frente de todo mundo. E eu acho bom. Foi por você. Mas foi pela essa criatura linda e maravilhosa que está do seu lado aí.